Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais umas reflexões no lar. Hoje, que é dia 15 de fevereiro e o tempo voa, eu tenho sempre que ir ver porque o tempo voa, nós vamos continuar a fazer as reflexões com base no livro Sabedoria, a Lei de Deus no Pensamento dos Homens, que é uma psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Maria Nunes, que foi, nesta encarnação, a mãe de João Nunes Maia. Mas antes de começarmos, o nosso capítulo de hoje é o 76, que fala sobre a falsidade. Nós vamos fazer uma prece de alinhamento. E assim eu convido a todos que queiram para fechar os seus olhos, tranquilizar a sua mente, descansar o seu espírito, respirar profundamente. E vamos elevar o pensamento ao mais alto, à nossa fonte criadora, ao nosso amado Pai Celestial. Amado Pai Celestial de bondade, de misericórdia e de suprema inteligência, aqui nos encontramos reunidos para refletirmos os princípios maiores das leis divinas, como o subtítulo deste livro que diz a lei de Deus no pensamento dos homens. É nós levarmos estas tuas leis divinas, ao trazê-las até ao nosso pensamento, refletir sobre elas e tentar entendê-las à luz da bondade maior e de acordo com os ensinamentos do teu amado Mestre Jesus. Que a tua luz poderosa amada celestial nos envolva a todos no enorme sol. E nós estamos dentro desse maravilhoso sol que nos aquece a alma, que nos cura as nossas seguranças, nos fortalece para continuarmos a caminhada contigo e para ti. E te pedimos que fiques connosco, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então começar com o nosso capítulo 76, que se intitula Falsidade. E é realmente um capítulo muito curioso e vocês já vão ver porquê. Começa logo com uma frase que é como se fosse um subtítulo deste capítulo, que é uma frase de Miramês que diz o seguinte: a falsidade é o preâmbulo do ódio. E assina Miramês. E se nós refletirmos sobre isso, nós vimos que a falsidade às vezes tem uns tentáculos tão grandes e tem uma capacidade tão grande de se mascarar de tantas coisas que nós nem a conseguimos identificar com a clareza toda. Porquê? Porque estamos metidos no meio de um sistema que usa de facto todos estes artefactos como princípios, muitas vezes aceitos por toda a sociedade e pela humanidade. Vamos ouvir o que nos diz Maria Nunes. Ela começa assim: a falsidade corrompe o próprio falso e estimula o ódio contra si mesmo. E nós já vimos sabendo que o primeiro a ser alvo da nossa maldade somos nós mesmos, seja ela de que género for. Se nós tivermos maus pensamentos com alguém, somos nós que vamos sentir o impacto desses maus pensamentos na nossa própria consciência. Muitas vezes dizemos não consegui dormir à noite, não consegui descansar. Pode ser por várias razões, não é? Questões de saúde, questões de stress e outras. Mas também pode ser por razões de ordem ética e moral. Pode ser nós sabendo que talvez não tenhamos tido esta ou aquela postura mais correta, que talvez não tenhamos tido, perdão, esta ou aquela palavra mais correta, de amparo, e aquilo fica na nossa consciência, não é? E, portanto, acaba por também nos preocupar
e nos tirar o sono. E, portanto, nós já vimos que todo o mal que fazemos, o primeiro a ser prejudicado somos nós mesmos, não é? E com respeito à falsidade, a Maria Nunes diz que corrompe o próprio falso, ou seja, quem usa deste instrumento de vibração negativa e estimula o ódio contra si mesmo. Aquele que alimenta ideias de mentira nunca encontra segurança nos seus ideais e esse modo de proceder é breve. Nós às vezes dizemos, eu não menti, eu omiti. A omissão acaba por ser uma mentira também, não é? Não é uma mentira expressa, mas é uma mentira que fica connosco e, portanto, acaba por nos enfraquecer, não é? E porquê é que nós às vezes omitimos? Nós às vezes omitimos por falta de coragem, por falta de capacidade de gerir a reação do outro, porque já sabemos que o outro também pode ter uma reação um bocadinho em energia ou que nós não conseguimos enfrentar. É sempre uma situação que tem a ver com aquilo que diz, mais do que com aquilo que é visado com as nossas mentiras, não é? E, portanto, nós temos que ver que toda a ação, mais uma vez, negativa, o primeiro alvo somos nós. Logo será descoberto e a situação do enganoso será sofrer as consequências dos seus atos, para aprender com o tempo que somente a verdade fica de pé, eternidade afora. E isto é uma aprendizagem que todos nós vamos fazendo devagarinho, porque nós vamos ter que, como normalmente acontece, nós aprendemos como as crianças, mesmo em adultos. Aprendemos outras coisas, claro, não aprendemos as coisas que aprendemos em crianças, mas aprendemos como as crianças. E como é que as crianças aprendem? Por tentativa e erro. No fundo, é a base da aprendizagem. E nós também, em adultos, também vamos aprendendo por tentativa e erro. E, portanto, nós vamos aprendendo que estas atitudes nossas têm consequências por tentativa e erro. E o nosso mérito é irmos cada vez conseguindo errar mais nestas situações, não é? À medida que vai acontecendo, nós vamos errando menos. O princípio é nós irmos reconhecendo e errarmos, não é? Irmos reconhecendo, por exemplo, que fomos falsos, ou que mentimos, ou que omitimos, ou que enganamos, enfim. O reconhecer já é um princípio muito bom. Depois, o começarmos a policiar-nos, é o passo seguinte para ver quando é que fazemos ou não fazemos temos ou não temos determinada atitude. E depois a seguir é nós conseguirmos ir reduzindo a quantidade de vezes ou a frequência com que fazemos as coisas que não são positivas. E isto é um processo, não é? Isto é um processo e que à medida que nós o vamos pondo em prática, nós vamos sentindo que cada vez que nós não conseguimos controlar uma situação pela emoção do momento, pela envolvência, pelas situações que também aqui já falámos, nós vamos acusando imediatamente essa situação, ou seja, nós ficamos preocupados, nós não conseguimos estar bem, nós ficamos a pensar, mas porquê é que eu não consegui policiar esta situação, não é? E é assim que nós vamos devagar, retificando estes erros, não é? Quanto mais fortes nós formos, mais nós conseguimos, ou com maior rapidez conseguimos reduzir estas situações, mas que nós temos que as reduzir aos poucos, sim, porque nós não as conseguimos reduzir de repente. Porquê? Porque são muitos, muitos anos e é muito, muito tempo que nós temos com estes hábitos. Às vezes são hábitos que nós já são automáticos, que já saem antes de nós pensarmos. E aí está outra história interessante no nosso autocontrole, que é as primeiras palavras ou os atos saem antes de nós pensarmos. Quando nós assumimos que temos que os corrigir, nós começamos a pensar neles antes de falar ou antes de agir. E aqui começa mais uma vez o princípio da correção de um procedimento que não está correto.
E diz-nos Maria Nunes, se o ódio faz sofrer quem odeia, para que permanecer na calúnia, que gera violência, tumultuando a mente com ideias que fazem esquecer a paz? O justo entende que os caminhos do amor e da fraternidade são limpos das inferioridades, notadamente da perfídia que faz aparecer a violência, a inimizade e os distúrbios no próprio corpo físico. E nós já falámos aqui do impacto das emoções negativas no nosso corpo físico, não é? Que são causadoras de doenças, que são causadoras. Para já começa, como nós falámos, às vezes por nos tirar o sono à noite. Quem dorme bem começa por ficar numa situação um bocadinho desconfortável. Porque acaba por, ou adormece e depois acorda à meia-noite e não consegue adormecer, ou não consegue adormecer e tem um sono atribulado, ou acaba por acordar muito cedo exatamente por causa dessa atribulação. E o que é que nós podemos fazer para não deixar que o sono nos fuja, digamos assim, porque nós podemos ter tido alguma situação durante o dia que nos leva a isso. A primeira coisa a fazer é respirarmos calma e profundamente, tentarmos elevar o nosso pensamento ao mais alto, tentarmos pedir proteção divina e pedirmos para que quando adormecermos novamente, nós possamos ser acompanhados pelos nossos mentores, pelos nossos guias, a planos superiores para nos apaziguarem a mente, para nos ensinarem o caminho para retificar os erros que nós não conseguimos evitar. Podem ser grandes, podem ser pequeninos, mas a questão é, quando nós já começamos a ter consciência dos processos, não é? Quer dizer que a nossa consciência se está a ampliar, nós estamos mais vigilantes, nós estamos mais conscientes do impacto dos nossos erros, as mais pequeninas coisas acabam por nos causar impacto. E depois, uns dias mais à frente, quando nós resolvemos as situações, nós muitas vezes pensamos, mas foi uma coisa de nada, como é que me causou impacto? Uma coisa de nada já naquele tempo, passado 2 ou 3 ou 4 ou 5 dias, não é? Mas na emoção ou no calor da situação, às vezes, acaba por nos causar impacto e impacto que nos tira até o sono. E se nós não conseguimos retificá-lo, e são constantes e são consecutivos, o que nos causa é doenças de várias ordens, dores de cabeça, dores de estômago, incómodos, dores no corpo, que são as somatizações das nossas aflições, das nossas ansiedades, enfim, daquilo que nos perturba, não é? Diz-nos ela, combatamos, pois, as mentiras, por mínimas que sejam. Lá está, as pequeninas também nos causam moça, não é? Uma coisa pequenina. Por isso é que é tão importante, à noite, e para quem trabalha, a partir de uma determinada hora, não ver nada que seja relacionado com o trabalho. É um ponto que nós já falámos há muito tempo, nunca mais referimos e agora volta. Porque muitas vezes há situações que nos incomodam e pela hora que é nós podemos resolver e elas dormem connosco, não é? Outra coisa é não ver e não ler e não ouvir nada que seja perturbador a partir de uma determinada hora. Dizem os entendidos, os psicólogos, que nós e os nossos amigos espirituais, não é? Que nós não devemos ver nada que nos perturbe 4 horas antes de dormirmos. Se não conseguimos, pelo menos 2. Imaginemos que nos deitamos às 10, a partir das 8 não vimos nada que seja perturbador, ou evitamos coisas perturbadoras, evitamos assuntos que sejam fraturantes. O que é que isto quer dizer? Assuntos que possam levar a discussões. Se elas surgirem, vamos tentar neutralizar da melhor maneira possível, ou seja, 2 a 4 horas antes de dormir, vamos evitar que a nossa psicosfera pessoal, a nossa mente, as ideias geradas pela nossa mente, a psicosfera da nossa casa, que é o resultado de todas as ideias que nós plasmamos e que às vezes ficam lá, sejam pesadas. E em vez disso, vamos orar e orar em voz alta, ler um bom livro em voz alta, ouvir música em voz alta, ver uma palestra também com o som aberto, porque nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos.
E, portanto, os irmãos que estão connosco por alguma razão estão e precisam tanto ou mais às vezes que nós, não é? Muitos estão, que são com energias e vibrações superiores às nossas e estão lá para nos acompanhar, para nos orientar ou até para nos ajudar, mas muitos também há que têm vibrações idênticas às nossas ou inferiores às nossas e que também estão perturbados. Portanto, é uma forma de nós aliviarmos um bocadinho também o sofrimento nosso e desses nossos irmãos e a bem também da nossa saúde. Se você deseja estudar os desajustes da falsidade, observe em você mesmo a sua ação, com largos caminhos para a obsessão e o desespero. A mente é um mundo ainda desconhecido para a humanidade, que no futuro será compreendida e mais cuidada, porque nela se encontram os primeiros traços da felicidade e poderá ser no amanhã o reino da tranquilidade permanente. E nós vimos isso, nós vimos em nós e vimos nos outros, à nossa volta, que fazem parte da nossa casa ou não, mas vimos os comportamentos, não é? Aprendemos a ver os comportamentos, não precisamos de ser psicólogos para isso. Nós vimos que há pessoas que têm sempre o mesmo pensamento em mente, como se fosse uma obsessão, estão sempre focados em determinada situação, sempre, e que quase se flagelam, entre aspas, mentalmente, porque estão sempre naquele problema. É uma questão complicada, não é? Outras pessoas que estão sempre desesperadas, mesmo quando não têm muito fundamento para isso. Porquê? Porque criaram um mecanismo em algum passado, em alguma situação que aconteceu nesta ou noutra vida, que de grande desespero, de grande aflição, e aquilo foi de tal maneira que ficou plasmado. Então, há uma tendência para a pessoa estar sempre desesperada, mesmo que as coisas estejam a correr bem, há ali um padrão de pensamento, não é? E nós aprendemos a ver isso em nós e aprendemos a ver isso nos outros. Se nós temos isto em nós e já reconhecemos e já conseguimos ver, é o mesmo trabalho das outras situações. Vamos trazer luz para dentro de nós, vamos trazer calma para dentro de nós, porque nós sabemos que a nossa calma interior, como aqui nos diz Maria Nunes, é ou poderá ser a nossa felicidade de amanhã. E por isso é que os orientais treinam tanto a meditação, são tão cuidadosos com o tom de voz, são tão cuidadosos com o ruído, com as diferentes coisas em casa, são tão cuidadosos com o ambiente e eles próprios. Para quê? Para não perturbar essa tranquilidade. Não é? Digamos que é uma postura zen ou uma postura de tranquilidade assumida que eles têm. Nos gestos não são exacerbados, o tom de voz não é muito alto, em casa não se fecham as portas a bater, enfim, coisas que nós antes sabíamos da nossa educação e que agora quase ninguém liga nenhuma a isso. Mas nós nem estamos aqui a falar de educação, nós estamos aqui a falar de tranquilidade, que é importante para a nossa saúde mental. E tudo faz parte da tranquilidade. Uma luz mais forte, um som mais agudo, um barulho mais estridente, enfim, tudo isso tem a ver com um princípio de tranquilidade. E para a nossa mente, o importante é nós sabermos tirar dos nossos interesses tudo aquilo que possa ser agressivo ou que possa sugerir ao nosso pensamento uma imagem que fica marcada na nossa cabeça, não é? E isso é que nos tira a tranquilidade. Depois é criar hábitos de tranquilidade, criar procedimentos de tranquilidade. E aí, mais uma vez, é tal e qual como aqui a questão da falsidade e de outras situações éticas morais. É nós começarmos a preocupar-nos com a nossa tranquilidade interna e externa e não permitirmos a ninguém que nos tire do nosso ponto de equilíbrio. É rápido? Não, demora muito tempo, mas é um princípio, porque todos devemos caminhar para sermos pessoas com mais saúde a todos os níveis, porque começa, como nos diz Maria Nunes, tudo começa pela nossa mente. É ela o comando. Se a nossa mente estiver tranquila, nós estaremos tranquilos também.
e aí caminharemos para a felicidade que todos queremos e que às vezes é tão difícil lá chegarmos. Não queira ser instrumento da fraude, para não ser motivo dos escândalos. Avance, servindo e compreenda, amando. Trabalhe com honestidade e distribua a alegria para todos. Ame sem exigências e não espere salários do amor. Ele deverá ser incondicional. Claro que nós ainda não sabemos o que é o amor em si, não é? Nós acabamos sempre por condicionar o amor. De uma forma ou de outra, nós condicionamos o amor. Até condicionamos o amor a Cristo, até condicionamos o amor a Deus. Nós estamos sempre à espera de um troco. Aqui Maria não nos diz que é um salário, mas estamos sempre à espera de algo de retorno, porque nós ainda não sabemos bem o que é o amor, ainda estamos a aprender o que é o amor. Então, o amor incondicional ainda nos está um bocadinho mais longe, mas nada disto impede que nós sigamos estes conselhos de Maria Nunes, porque é esse o caminho. O caminho é o amor supremo, não é? E, portanto, nós temos que trabalhar com honestidade, como ela aqui nos diz, compreendendo e amando, e distribuindo a alegria por todos. É difícil, sim, principalmente nos ambientes mais complicados, não é? Em famílias complicadas, em grupos de amigos complicados, nos trabalhos com pessoas complicadas, e muitos de nós, acabamos por ter posturas também complicadas, porque estamos enredados num sistema, não é? E o próprio sistema nos obriga, entre aspas, porque nada nos obriga a nada, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas deixamos-nos ir, não é? Nos procedimentos, digamos assim, da própria atividade profissional, cada um terá a sua. E, portanto, isto é um trabalho difícil para nós nos policiarmos ou para nós nos vigiarmos em todas estas áreas, mas o caminho é este mesmo. Ela diz: respeite com dignidade, sem dar mostras de superioridade pelo verbo. E a chave às vezes é esta, é respeito e dignidade. Nós respeitamos-nos quando não deixamos que os outros nos desrespeitem. Não é? Às vezes, nós, para respeitarmos o outro, só temos que impor limites a nós em relação ao outro. Não é? E com dignidade, porque não por orgulho. Mas essa ainda é outra questão difícil, é que nós ainda não conseguimos com facilidade deixar de ter aqui o nosso orgulho, ou o nosso ego, que uma coisa leva à outra, ainda muito aflorado, não é? E, portanto, confunde-se muito dignidade com orgulho, ou respeito com orgulho, ou com o ego, que fica magoado. E, portanto, temos aqui um duplo ou um triplo trabalho a fazer também nesta situação. Compadeça-se do problemático, ajudando-o em silêncio, com uma prece, com um pensamento de irradiação de luz, para aqueles que são problemáticos, são normalmente doentes como nós somos todos, mas um bocadinho mais doentes, ou que ainda não conhecem o Cristo, que ainda não conhecem a luz, e portanto não custa fazer isso, não é? Temos é que nos lembrar, mais um hábito que temos que criar, este muito saudável. Compreenda todos, sem entrar em convivência com os erros de quem quer que seja. Mais uma situação aqui a lembrar-nos, não é? Trabalhe sem exagero, exigindo de si mesmo o cumprimento dos deveres. E aqui o trabalho sem exagero leva-nos ao livro que nós estamos a lançar, Suicídio Inconsciente. Um dos pontos que o Dr. Edson lá coloca é exatamente isso, é o exagero no trabalho. Tudo aquilo que nos tira demasiada energia, nos tira, como ele nos diz, princípio vital, pode nos levar, se for uma vez por outra, não, também não exageremos, temos que ter equilíbrio, verdade? Mas que pode nos levar, se for continuado, a um suicídio inconsciente. Como? Estamos a encurtar a nossa vida, porque estamos a gastar o nosso fluido, ou aquele quantum de energia com que nascemos, que deveria ser distribuído por todo o nosso percurso de vida previsto neste plano.
Conviva com todos sem traçar regras para ninguém. O Cristo é o melhor caminho indicado por Deus para educar a humanidade. O Espiritismo chegou à Terra para fazer lembrar os ensinamentos do Divino Mestre, colocá-lo na posição que ele tem diante de Deus e a sua missão de despertar a humanidade para o amor e para a verdade. Se aparecer em você a dobrez, cuide de esquecê-la, assegurando-se na verdade, porque ela perturba a sua mente e cria distúrbios nos seus sentimentos. A falsidade é inimiga das virtudes e o seu Cristo eterno, portanto, cada um tem o seu, que é o princípio da vida, não é? Lhe ensina a sair desses enganos, mostrando ao seu coração que a paz da consciência pode ser gerada na convivência dos conceitos do Evangelho, não dando lugar no reino interno, no nosso reino interno, ao nascimento da planta daninha da falsidade, porque ela é verdadeiramente o preâmbulo do ódio. É uma leitura muito bonita, é uma leitura que nos lembra com certeza ao ouvi-la e ao lê-la, que temos um grande trabalho pela frente, porque não dando lugar a uma série de coisas, nós temos que andar constantemente numa postura de elevação mental para nos conseguirmos ver a nós mesmos. Quando nós andamos num padrão mais ou menos dito comum, nós não estamos afastados de nós e, portanto, nós ou já temos este hábito criado e ele sai automaticamente, ou dificilmente o conseguimos ver. Nós só o conseguimos ver quando nós estamos um bocadinho a vigiar-nos, não é? Estamos um bocadinho focados naquilo que fazemos. E às vezes isso é difícil no nosso dia a dia, ou no nosso trabalho, ou nas nossas famílias, ou com os nossos amigos. E os hábitos vêm com tanta força que nos tiram um bocadinho desta vertente de melhoramento contínuo ou de hábito de policiamento, não é? E pronto, olha, isto é mais uma leitura para nós lermos e relermos e para nós pensarmos e meditarmos. Fica aqui a sugestão de Miramês, a falsidade é o preâmbulo do ódio, e os nossos agradecimentos a estes dois grandes mestres, Miramês, Maria Nunes, e ao nosso irmão incansável João Nunes, João Nunes Maia, exatamente, aqui estava qualquer coisa que não me soava. Muito rapidamente vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre. Amado Mestre Jesus, de luz e bondade, é sempre uma alegria tão grande que fica no nosso coração através destas reflexões maravilhosas que estes irmãos mais elevados e sábios nos trazem, para que nós possamos assim, acalentados pela força das suas palavras e pela luz dos seus ensinamentos, ficarmos mais fortalecidos e com mais vontade de nos transformarmos. Que a fé e a coragem fique conosco, que a tua misericórdia maior e a tua luz nos envolvam hoje e sempre, que assim seja. Queridos companheiros, nós encontramos sexta-feira para o estudo com os nossos irmãos amigos do bem do Brasil, o estudo do Livro dos Médiuns, e lembramos aqui, porque eu esqueço-me sempre, que o estudo é às 8 da noite e não às 9 por causa da diferença horária do horário de verão com o Brasil. Querida Suzy, nós estamos com 1 minuto. Queres dizer uma coisa rápida? Não, é só uma coisa rápida, é que esta leitura é muito bonita, e vem de encontro com aquilo que nós temos no Evangelho, que é vigiai e orai. E eu falo por mim, nem sempre estamos atentos. Por vezes, quando atentamos, já o erro foi consumado. Mas, de facto, temos que estar sempre muito atentos ao que dizemos, ao que pensamos, ao que fazemos. E às vezes isso também não é possível. Não, Mas, não de é facto, mesmo. no fundo, resumindo, é isso, não é? Vigiai e orai. É isso É mesmo, aquilo que o grande Suzy. mestre nos ensinou. Muito obrigada, é isso mesmo, maravilha. Suzy, uma boa noite para ti Também, obrigada. e uma boa noite para todos e que Jesus vos acompanhe hoje e sempre e que assim seja. Que Noite assim seja. boa. Boa noite. Até sexta-feira.